Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Eu sou a Jéssica, para mim quem não me conhece, e hoje vamos falar sobre como manter a calma antes, durante e depois de provas, vestibulares, Enems, concursos públicos. Eu já passei por todas essas provas, tá? Ao longo da minha vida já fiz várias provas, inclusive na escola, né? Na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, se você está assistindo este vídeo e você está em uma dessas fases, assista até o final. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas estratégias que você pode aplicar antes, quando você está se preparando para uma dessas provas, durante, no dia da prova, né? E depois, inclusive, antes de você ir para a próxima etapa, porque existem provas que você tem a primeira fase e a segunda fase, né? Todas essas que eu falei tem, né? Inclusive, os alunos de ensino fundamental e ensino médio têm provas tipo provão, né? Também são provas que geram um pouco de ansiedade, porque ali vão medir o desempenho do aluno ou da aluna. E se você é mãe ou pai de algum aluno ou aluna que está se preparando para uma dessas provas, este vídeo também é para você, tá? Porque é muito importante que as pessoas que estão ao redor de quem está se preparando para uma prova ou vai fazer uma prova também apoie esta pessoa, ajude essa pessoa a criar um ambiente de calma. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, vamos então, sem mais delongas, falar do assunto, né? Bom, vamos falar então da fase de estudos, né? O preparatório para as provas. Todos os alunos, né, quando eles decidem, eu mesmo, quando eu decidi fazer um concurso público ou prestar um Enem, prestar um vestibular, quando eu tomei essa decisão de passar, fazer uma avaliação, eu tomei essa decisão meses antes, né? Às vezes até anos antes de me preparar para essa prova. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler conteúdos, saber como que funciona a prova, né? Ter uma visão geral. Hoje é muito mais fácil, né? Você ter acesso a informações sobre a instituição, onde vai ser, para qual vai ser aplicado. Normalmente essas instituições, elas já têm uma banca, né, que prepara, uma instituição, uma empresa que prepara essa prova. É muito importante saber. Por quê? Porque isso já começa a trazer a realidade, a consciência, qual é o cenário que você vai lidar daqui para frente, tá? Então é muito importante, né? Procurar uma instituição de ensino, caso você tenha condições de pagar um curso preparatório. Existem até cursos preparativos gratuitos. Na internet você pode pesquisar, né, curso gratuito preparatório para tal prova. Então você pesquisa, né, porque é um diferencial quando você tem alguma instituição que vá preparar você para essa prova. Isso reduz e muito a ansiedade, principalmente quando você está ali com antecedência, né? Se essa prova, se esse concurso sair um edital ali e a prova vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, tem gente que se prepara muitos anos antes, né? Principalmente concursos públicos muito concorridos, vestibulares muito concorridos de instituições federais ou instituições internacionais fora do país, né? Eu estou gravando do Brasil, então pode ser que você ou a pessoa com quem você convive vá prestar para uma instituição fora do país. Isso gera muita ansiedade, né? Porque muitas vezes é um cenário totalmente desconhecido, principalmente se é um lugar que é um país, é uma cultura diferente. Então é importante conhecer, né? Quanto mais informação sobre a empresa que vai aplicar a prova, sobre como é a dinâmica dessa prova, exemplos dessa prova que já foram aplicados anteriormente, ter esse conhecimento ajuda no preparatório, tá? Outra coisa é um plano de estudos realista. Todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos fazer outras atividades que não seja só estudar, né? É claro que quanto mais disciplina, quanto mais organização, quanto melhor o ambiente de estudos, melhor,
né? Isso também ajuda a ter calma, mas não é só estudar. Eu me lembro quando eu comecei a prestar vestibular, eu queria muito conseguir uma vaga numa instituição pública na cidade de Campinas. E eu lembro que na época eu decidi fazer cursinho, né? Porque eu estudei em escola pública, então eu acreditava que eu fazer um cursinho, né, eu me ajudaria a ficar mais preparada para a prova. Mas eu lembro que assim, quando eu cheguei no cursinho, já tinham alunos que estavam ali tentando vagas na instituição há anos, né, 2, 3 anos. E eu lembro que assim, cada vez que eles, quanto mais assim eles demoravam para passar, mais eles se treinavam também para se preparar, né? Mais eles adotavam estratégias para não só estudar, mas também fazer o que eu falei, conhecer o local da prova, conhecer a instituição, conhecer melhor a banca, né? Conhecer a forma como as perguntas são aplicadas, né? Melhorar ali as técnicas de estudo, buscar materiais complementares, conversar com professores. Então, eles equilibravam, inclusive, né? Montavam um plano de estudos mais realista, né? Intercalavam com atividades físicas para melhorar a oxigenação do cérebro, para melhorar a performance, a estrutura, o físico, né, também, porque o cérebro exige muita energia ali no momento da prova. Então, equilibrava, né, tempos de lazer com a família. Isso é importante, ainda mais na fase adulta. Se você é casado ou casada e pretende fazer uma prova, é importante equilibrar o tempo de estudos com a convivência com a família, né? Porque a família é a sua rede de apoio, né? Você precisa acreditar que a sua família está ali para te apoiar, e você também precisa apoiar, dar tempo de qualidade. Eu, por exemplo, atualmente eu estou fazendo um curso profissionalizante, né, na área de gestão empresarial, e é um curso muito extenso, né? Tem bastante conteúdo ali, mesmo que online. Mas assim, à medida que eu vou praticando, eu vou me aperfeiçoando, né? Como empresária, como gestora de empresas. E é claro que isso é bom para mim, eu quero ver resultados logo, mas eu não faço isso, tá? Eu procuro equilibrar, até porque eu trabalho também, tenho uma família, hoje eu tenho filhos, então eu procuro equilibrar, tá? Eu montei um plano de estudos realista, entende? Isso vai ajudar. Além disso, é muito importante, se você puder, se for possível, incluir na sua rotina exercícios físicos, tá? Que envolvam ali uma melhor oxigenação do cérebro, vai liberar endorfina, vários hormônios que vão te dar prazer, inclusive em estudar, né? Estudar é uma atividade que exige muito do corpo e da mente, e é importante que seja uma atividade prazerosa. Então, respiração, treinar a respiração, né? Caminhar, correr, praticar esportes, tudo isso ajuda a treinar a respiração. Há um tempo atrás eu praticava um esporte, e uma das coisas que eu aprendi durante o esporte, inclusive até também na academia, né? Era treinar a respiração, né? Respirar pelo nariz, soltar pela boca. Então, isso é muito importante, porque isso vai ajudar na oxigenação das células do corpo. Então, isso também ajuda bastante. Pessoal, só falando, só fazendo uma pausa aqui para falar que essa live hoje vai ser um pouquinho extensa, tá? Se você está assistindo aqui no Facebook, ainda não me segue, clica aqui para seguir, tá? Ou, se você está assistindo no YouTube, curta este vídeo, se está te ajudando a se preparar para provas, concursos, vestibular, Enem, curta para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue para mais pessoas que também estão nessa jornada de aprendizado, tá bom? Mas agora voltando, revisões, né? Então, primeiro eu falei de respiração, falei da importância da meditação. Na época que eu me preparava para provas muito importantes, como vestibular, Enem, concurso público, quando eu fiz essas provas, não existiam os recursos que existem hoje, né, de meditação guiada. Hoje existem aplicativos, né, existe o Spotify aí que tem uma sessão lá de meditação guiada. Hoje existem vários cursos de yoga que vão ajudar aí na meditação, né, enfim.
Existem hoje muitas estratégias de meditação, você pode pesquisar, né? Eu não vou aqui me aprofundar nisso, mas a meditação ajuda muito na concentração, no foco. Então, meditar periodicamente vai ajudar você a manter o foco nos estudos. É treinar o cérebro, é preparar o cérebro para uma maratona, que é as provas. Principalmente se você vai prestar vestibular, a maioria dos estudantes, né, que pelo menos na minha época era assim, eu acredito que hoje ainda seja, prestavam vestibular para várias instituições, aplicava para várias. Né? Eu conheço alunos, eu tive colegas que eles aplicavam para o vestibular do Brasil e fora do Brasil. Né? Às vezes aplicava depois para exames de pós-graduação fora do Brasil e dentro do Brasil também. Então, isso é uma verdadeira maratona. Então, você tem que entender, quando você está se preparando, manter a calma, praticar a respiração correta, respirando pelo nariz, soltando pela boca, fazer a meditação guiada, todo esse treino, todo esse preparo, é porque é como se você fosse correr mesmo uma maratona. Mentalmente falando, é como se fosse, né? Então, você tem que ter isso em mente, né? Meditação, respiração, tudo isso vai te ajudar a manter foco, concentração. Outra dica também é criar um ambiente propício para os estudos. Quando eu falo ambiente, se você é uma pessoa que mora com alguém que está se preparando para uma dessas provas que eu falei, só beber uma aguinha, gente. É muito importante que você facilite o ambiente de estudos dessa pessoa, seja um jovem, uma criança, um adolescente, um adulto. É muito importante que você ajude a ter esse ambiente calmo, tranquilo, limpo, livre de estresse, livre de ansiedade. É muito importante. Se você ama e valoriza essa pessoa que está com você, ajude-a nisso. E eu falo porque isso era um dos grandes desafios para mim. Muitas das vezes eu não conseguia estudar, tinha muita dificuldade de estudar em casa. Eu precisava ir para, por exemplo, o meu cursinho ou para a faculdade, ficava na faculdade até altas horas. Por quê? Porque era um ambiente silencioso, calmo, que eu conseguia. Né? Era difícil, às vezes, em casa ter esse ambiente, até porque quando eu era mais nova, eu tinha irmãs, né, que eram crianças, adolescentes, e claro que ninguém é obrigado a parar a vida para poder uma única pessoa estudar. Mas se você se importa com essa pessoa e você pode, contribua para ter um ambiente calmo em casa, porque muitas vezes a gente está na rua ou vai para a faculdade, vai para o cursinho, é bom ali, até é calmo, só que às vezes é cansativo, tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, dependendo de onde você estiver, longe, aí tem que pegar, assim, ficar tempos a mais no trânsito. E se tivesse em casa um ambiente aconchegante, acolhedor, silencioso, calmo, apropriado para os estudos, seria melhor até financeiramente, né? Porque há gastos, né, quando você está fora, mas também, poxa, a pessoa está mais descansada, né? Pensa aí, é um pouco como eu falei, a pessoa que está se preparando para uma prova, para um vestibular, para um Enem, cara, ela está se preparando para uma maratona, né? Então, isso ajudaria muito. Se você é a pessoa que está estudando para a prova e você tem aí uma dificuldade de ter apoio, né, no ambiente onde você mora, poxa, converse, sabe? Procure um momento para ter uma conversa com essas pessoas que convivem com você e explica, olha, eu tenho um objetivo, é por pouco tempo que eu estou me preparando, né? E eu ter esse ambiente, tal dia, tal horário, o que vocês acham, né? Eu conseguiria ter um tempo em silêncio, calmo, nesse lugar da casa, nesse lugar do escritório, para que eu possa estudar, para que eu consiga atingir esse objetivo, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de conversa, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu e a minha irmã, nós estudávamos, fazíamos faculdade na mesma época e a gente conversava muito, né, sobre isso, sobre ter um ambiente próprio, né? Nós dividíamos o mesmo quarto e tínhamos provas, né, tanto ela quanto eu na faculdade,
e a gente conversava, negociava. Na época a gente só tinha um computador, né? Eu ainda não tinha comprado um computador, então até isso eu negociava com a minha irmã, sabe? Olha, tal dia eu vou fazer uma prova, tal dia eu preciso estudar porque eu tenho uma prova importante, eu posso usar o computador, eu preciso de silêncio, eu vou para a cozinha, olha, eu preciso de silêncio. Então tudo é uma questão de conversar, tá? Bom, agora falando aí um pouquinho já das datas quando se aproxima da prova, né? À medida que a prova se aproxima, a ansiedade pode aumentar, né? E aí é que você precisa se dedicar a tudo isso que eu falei, né? E eu vou falar um pouquinho de uma estratégia para antes das provas, tá? Por que eu vou falar antes das provas? É uma técnica psicológica, tá? Que ela foi adaptada, ela é uma técnica de outro país, eu não vou me recordar agora qual, mas ela foi adaptada pelo psicólogo Bernard Rangi, tá? Que é uma técnica para alívio de ansiedade, para quem tem síndrome do pânico, vai ajudar ali numa situação extrema, tá? Se você sofre de ansiedade, se você tem já esse diagnóstico, procure um especialista, tá? As dicas que eu estou dando aqui não são dicas de psicólogo, não são dicas de psiquiatra, são dicas práticas minhas, da minha experiência, do que eu já aprendi e então você procure um especialista se você está suspeitando que você sofre de ansiedade, ou de síndrome do pânico, ou seja do que for, tá? Para você ter um diagnóstico adequado e um tratamento adequado, tá bom? É só uma dica aqui. À medida que a prova vai se aproximando, seja uma prova vestibular, principalmente quem está em uma maratona de vestibulares, né? É importante você ter as datas marcadas num planner, numa agenda, né? Na época eu usava agenda mesmo, caderno, né? Eu usava o caderno para me organizar aí com as datas das provas, né? Unicamp, USP, na época aqui no Brasil, são instituições muito renomadas, então eu tinha um calendário, né, dentro do meu caderno mesmo, onde eu marcava todas as provas, quando que eu tinha que pagar as taxas, quando que eu conseguia desconto, então eu ficava aí muito alerta, tá? Mas na época eu não conhecia nenhuma técnica de relaxamento, uma técnica para manter a calma. Então, eu aprendi essa técnica na época da faculdade e eu vou falar um pouquinho dessa técnica. Essa técnica se chama Acalme-se, tá? Depois, se você quiser aprender, decorar, na internet tem vários materiais, inclusive de psicólogos, que vão detalhar essa técnica, tá? Mas aqui eu vou falar de uma forma geral. Quando que você vai aplicar essa técnica? Meu conselho, minha experiência, quando você estiver na fase de revisões das provas, revisões, tá? Normalmente quem já fez cursinho preparatório para vestibular ou para Enem ou até mesmo para concurso público sabe que de tempos em tempos tem que fazer revisão e à medida que as provas se aproximam precisa existem umas revisões próprias para esse período, tá? E nesse período vai ser assim natural, mesmo para quem não tem diagnóstico de ansiedade, aumentar a ansiedade, porque está chegando a prova, né? E pode acontecer muitas coisas ali, né? No meio do caminho. Então, como que funciona essa técnica? Acalme-se. Ela é como se fosse cada letrinha da palavra acalme-se, é uma letra que vai de uma parte dessa técnica. Qual que é a primeira coisa? O A do primeiro é a aceitação. Você está ali com a respiração ofegante, os pensamentos vêm como se fossem um turbilhão, né? Pensamentos inclusive negativos sobre você, sobre a prova, então sobre o seu desempenho. É nesse momento que você vai começar a aplicar o acalme-se, tá? Aceitar, olha, estou ansioso, natural, estou ansiosa, natural, a prova está chegando. Você precisa aceitar que é uma fase, ela vai passar, mas ela está acontecendo. Então, aceitar parece uma coisa simples, mas já é o primeiro passo para você manter a calma, para você reduzir a ansiedade, tá? Depois você vai contemplar. O que seria contemplar? Você vai não ficar olhando tanto para dentro de você, tá? Você não vai ficar tanto imergida nos seus pensamentos. Porque à medida que você se afunda nos seus pensamentos, eles vão massacrar tudo aquilo que você se esforçou para
entregar na prova. Entende? Tudo aquilo que você, cara, às vezes levou meses, semanas, anos para você colocar ali em um dia, você tá massacrando. Então, calma, tá? Vamos lá, contempla. Para um pouquinho, tá? Olhe ao seu redor, tá? Olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Contemple a situação, contribua para ela. Olha, eu sei que eu estou ansioso, né? Estou aqui, mas eu vou olhar ao meu redor. Olha, eu estou aqui, né? Falta pouco para a prova. Olha, mas eu tenho material aqui na minha frente. Então, olhar para fora vai evitar que você faça com que esses pensamentos continuem agindo com força, tá? Libere haja, né? O que é agir? Olha, aceitei que eu estou ansioso, estou contemplando tudo que está ao meu redor. Agora, eu vou continuar revisando, eu vou continuar lendo o que eu estou lendo. Ok, faz parte do processo. A prova está chegando, o vestibular está chegando, a primeira fase, depois vem a segunda, eu estou mais próximo do meu objetivo. Olha isso, né? É natural que eu esteja assim porque eu estou chegando perto da minha conquista, né? Cada vez mais perto da minha conquista. Depois que você fez isso, né? Você vai liberar o ar. O que seria liberar o ar? Olha, você vai fazer uma respiração diafragmática. Você não vai fazer aquela respiração assim, cachorrinho. Não. Você vai respirar pelo nariz, soltar pela boca devagar. E você vai usar o abdômen para isso, tá? Por quê? Você vai usar o abdômen para inspirar e para respirar, tá? Isso é uma questão de treino. Talvez nas primeiras vezes você tenha dificuldade. Por isso que eu falei da importância de você praticar exercícios físicos, esporte, porque o esporte e os exercícios físicos vão te preparar para essa respiração, tá? Depois você vai manter tudo isso que eu falei, tá? Você vai manter, você vai aceitar, você vai contemplar, você vai agir, continuar estudando, continuar revisando, continuar com a sua rotina, tá? E você vai praticar essa respiração, tá? Depois, você vai examinar os pensamentos. Aí sim, você fez isso, já reduziu aquele coração acelerado, porque é comum, tá? Quem tá ansioso, quem tá tendo um ataque de pânico, a respiração fica mais, né, intensa. Então, com você mantendo essa primeira fase da técnica Acalme-se, você vai conseguir examinar o que você está pensando. Porque até então, você não conseguia nem vir um turbilhão na sua cabeça de pensamentos e você não conseguia nem saber diferenciar o que é um pensamento e o que é o outro. Quais são os pensamentos? Bom, eu, particularmente, nessa técnica, depois de um tempo, eu recomendo que você anote, tá? Se você tiver dificuldade de fazer esse exame, né, só na cabeça, anota, sabe? Anota no papel. Vai anotando os pensamentos que vem vindo na sua mente. Vai tomando nota. Tomou nota, você vai examinar, porque não é só, nessa parte do EDO, acalme-se, não é só você anotar. É você colocar em xeque esses pensamentos. Tá, mas peraí. Eu tô pensando aqui que eu não vou dar conta dessa prova, mas peraí. Quantas revisões eu fiz? Quantos dias eu estudei? Há quanto tempo eu estou me preparando para essa prova? Quando eu comecei a estudar, eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento, agora eu tenho. Eu estou mais próximo do meu objetivo. Mas peraí, por que está vindo esse pensamento? Esse pensamento não é muito real. Então, nesse momento, você vai colocar em xeque. Peraí, será que esse pensamento, existe chances reais disso acontecer? Tá, existe, ok. Digamos que você pensou ali e existe sim a possibilidade de que isso aconteça. Por exemplo, existe o pensamento de que, a hipótese de que talvez eu não passe nessa prova. Tá, mas peraí, e se acontecer? Isso é o pior que pode acontecer? Tá, pior acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou olhar onde foi que eu errei. Quais foram as matérias nas quais a minha performance não foi bem? Foi matemática? Foi física? Foi geografia? Foi biologia? Tá, quantos pontos eu precisava fazer? Quantos pontos eu deixei de fazer? Ok,
Então, se isso acontecer, eu vou conversar com o professor, eu vou ver um vídeo no YouTube sobre isso, eu vou procurar fazer um intensivão sobre essa matéria, né? Eu vou dar um exemplo prático, não sobre mim, mas eu lembro que tinha um colega meu na época do cursinho que ele era chinês e ele estava há pouco tempo no Brasil, ele falava o mandarim, se eu não me engano, e ele queria muito passar em ciência da computação, gente. Só que onde que ele era o problema dele? Era a redação. Ele não conseguia passar nas redações. E eram redações assim muito complicadas. Então, só que ele começou a ficar tão expert, gente, tão expert, que o que ele começou a fazer? Ele fez um intensivão só de português, um foco em redação. Ele procurou um professor, ele fazia aulas a mais no cursinho, ele ficava horas a mais ali, e ele via com o professor, ele revisava as provas, ele pegava provas de anos anteriores, e foi assim. Chegou uma hora que ele passou não só na universidade que ele queria, mas ele pôde escolher em que universidade ele ia. Ele foi muito bem, ele passou nas melhores universidades federais do Brasil, né? Hoje ele já deve estar, sei lá, em pós-graduação, não sei, perdi o contato, né? Mas eu acredito que ele foi muito bem sucedido. Mas por quê? Porque ele teve a capacidade de olhar para o pior que aconteceu com ele e melhorar, né? Como que melhora a partir do pior? Então, essa fase do acalme-se, né? Que é o E de examine os pensamentos, é aí que você vai fazer. Mas você só vai conseguir fazer isso se você souber respirar, olhar para fora, aceitar, continuar agindo, não ficar parado, continuar agindo, tá? Aí você vai conseguir fazer esse treino. Bom, depois você vai, né, pro S, de sorria, né? Sorria, você conseguiu. Poxa, peraí. Aceite, assim, você passou por tudo isso. E olha aí, você conseguiu manter a calma, você foi adiante, você continua em direção aos seus objetivos, né? Isso é muito importante. Eu não lembro exatamente quando eu usei a técnica, mas eu lembro que quando eu fui fazer a prova de carro, eu já conhecia essa técnica, eu já tinha um certo treino com essa técnica. E eu não passei na primeira prova, tá? Eu fiz a prova de teste prático de direção, né? No teórico eu passei, mas quando foi na prática, eu fui reprovada na primeira vez. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu vi onde eu estava errando, eu fui mal na baliza, e aí o que eu fiz? Eu procurei minha professora, paguei umas aulas a mais, fiz baliza, até um dia que eu fui fazer a prova, né? E quando chegou na fase de baliza, eu passei com louvor. Eu nem acreditei, gente. Eu nem acreditei que eu tinha passado na baliza. Mas foi isso, eu melhorei a partir do pior, eu me acalmei, eu respirei, eu agi, continuei agindo, né? É claro que eu não esperei muito tempo para fazer a prova, tá? Eu já reprovei, já vi onde eu errei, já marquei minhas aulas a mais, minhas aulas extras, fui lá, pratiquei, deu menos de um mês eu já estava fazendo a prova, agendando a prova e fiz e passei. Foi maravilhoso, tá? Feliz com a minha carta de motorista, que inclusive eu preciso renovar, né? Bom, conseguiu fazer, agora vamos falar do dia da prova. O dia da prova é um dia que existem muitos outros fatores além do seu controle, tá? E eu tô falando isso porque eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Enem, que foi a prova que me fez ir para a faculdade, né? Pela qual eu passei, sou muito feliz e grata, porque eu passei pelo Enem, foi uma das primeiras turmas a ter uma bolsa de estudos pelo Enem. Então, vou contar um pouquinho, só beber uma água rapidinho para eu falar para você sobre os dias da prova. Bom, no dia da prova, além de tudo isso, você já está preparada para fazer a prova, né? Você vai ter outros fatores externos, que são o local da prova, o horário, o tempo de duração da prova, a prova em si, as pessoas que vão estar ali te apoiando, né? Uma equipe toda que aplica a prova, né? Os aplicadores. Então, além do seu autocontrole, você vai ter que controlar esses fatores externos, tá? Se você está assistindo essa live, ainda não me segue no Facebook, me siga, Jéssica N. Pereira, tá?
para que o Facebook entregue para mais pessoas. E se você está no meu YouTube também, Jéssica N. Pereira, não esqueça de seguir e ativar o sininho, tá bom? Antes de eu continuar aqui, para dar dicas para vocês, tá bom? Se você mora com alguém que vai fazer uma prova extensa, como é o Enem, como é o vestibular, você precisa ajudar essa pessoa a não perder o horário, né? Chegar no horário, isso é importantíssimo. Isso, inclusive, ajuda a manter a calma, tá? Chegar no horário, uma boa alimentação, tá? Uma alimentação leve, tá? Em provas, eu costumava, né, até então, comer coisas assim, tipo barrinha de cereal, um carboidrato, né, um pouquinho mais saudável. Então, um chocolate, mas um chocolate com um pouco de mais teor de cacau. Que mais? Água, importantíssimo, né? Ter uma garrafinha de água ali para se hidratar. Também uma fruta, alguma coisa assim. Tem gente, na época do cursinho, já tô falando do Enem, né? Que eu falava assim, na época que eu fiz o cursinho preparatório pro Enem, tinha colega meu que eles falavam assim, não, gente, leva salgadinho, que aí você vai ali abrindo um pacote de salgadinho durante a prova. Tá, mas não façam isso, tá, gente? Até porque salgadinho não é muito saudável, mas ok. Tem gente que dá essa dica, viu? Estratégia aí para tirar uns candidatos aí que não estão muito preparados. Enfim, era uma estratégia aí que o pessoal ensinava no cursinho. Mas, assim, voltando. Então, se você está com alguém aí, ajude essa pessoa, porque ela já tende a estar mais ansiosa, né? Mesmo estando bem preparado para a prova, ajude-a, tá? A não perder hora, a ter uma boa alimentação no dia, a chegar no local. Às vezes tem que pegar ônibus, metrô, carro, Uber, hoje, né? Tem muitas facilidades, mas às vezes não conhece o local da prova. Se esse é o seu caso, vou até dar uma dica extra, tá? Visite, conheça o local da prova para que você tenha menos chances, né? Isso te ajuda até a manter uma calma, né? Se você tende a ter mais ansiedade, né? Se você já tem, inclusive, até um diagnóstico de ansiedade, está tratando a ansiedade, vai conhecer o local da prova antes. Eu já fiz isso, eu não me lembro em que ocasião, tá? Mas eu lembro que eu cheguei aí na primeira faculdade que eu fui, que eu prestei vestibular. Então, às vezes, conhecer o local da prova antes, ou se você mora longe, você ir, né, dias antes, ou se você mora perto, mas tem que pegar algum ônibus, um carro, e você tá assim, muito, muito, muito ansioso, já sabe onde vai ser exatamente a sala, tudo. Às vezes, sabe, vai, né? Se você acredita que isso vai ajudar a manter a calma e o controle, por que não, né? É uma opção também. Você tem que estudar aí. Isso precisa ser estudado caso a caso, tá? Durante a prova em si, você vai se concentrar exatamente na questão que você tá. Então, cada prova, né, o Enem, por exemplo, eu tinha umas estratégias ali. Então, quando eu me preparei para o Enem, que foi a prova pela qual eu consegui a minha bolsa de estudos, eu me concentrei no cursinho preparatório para o Enem. Os professores mostravam já, olha, como que é dividida a prova. Então, eu já conhecia a prova na época, as provas anteriores. A gente fez antes, e na hora da prova, eu olhava as que eu tinha mais dificuldade e falava assim, cara, essa questão aqui, eu vou pular, eu vou fazer, essa era a minha estratégia, tá? Eu vou fazer as que eu já tô confiante aqui. Depois, eu paro um pouquinho e volto para as mais difíceis e me concentro, porque assim eu consegui distribuir melhor o tempo e eu consegui responder o máximo que eu pudesse, tá? Inclusive, redação, né? Hoje mudou muito a prova do Enem, né? Mudou, na época que eu fiz era uma etapa só, hoje são 2 etapas, enfim, precisa ver quando que você está assistindo esse vídeo e como que está funcionando a prova, tá? Mas eu lembro que eu sei até onde eu sei hoje são 2 etapas, então tem horários ali, você vai distribuir o tempo, mas você vai se concentrar naquilo que você está respondendo, não pensa na próxima pergunta, pensa naquela que você está respondendo. Peraí, passou mais de 1 minuto, eu não estou sabendo responder, se examine.
de acordo com o que você treinou, será que não é melhor avançar para outra? Porque eu vou me sentir mais confiante e calmo, talvez, preenchendo o máximo de perguntas do que respondendo o melhor que eu posso, principalmente se for dissertativa. Respondendo um mega blaster top aqui, mas depois eu não dou conta de responder o resto. E aí eu vou com a minha pontuação para o brejo, né? Não vou para a próxima fase. Então, pense bem nisso, tá? Principalmente se você vai fazer provas que são em 1, 2, 3 fases. Tem concursos públicos, por exemplo, que são 3 fases. Tem redação num dia, provas de exatas e humanas de outro e já tem a prova física, né? Como, por exemplo, os concursos públicos para policiais, da Polícia Federal, da Polícia Estadual ou até mesmo da Polícia Municipal. Ainda tem essa parte. Então, sabe, pega leve um pouquinho aí, na hora da prova, concentre-se em responder. Passou um certo tempo ali, você viu que você não está dando conta daquela resposta, já começa a pensar se não é melhor você ir avançando para outras, porque à medida que a prova vai se estendendo, você vai conseguindo responder o máximo, isso vai te dando confiança. Eu tô falando que funcionou pra mim, tá? E muitas vezes, tanto no Enem, quanto em provas de faculdade até mesmo, sabe? Isso me deu muita confiança para continuar a prova, né? Não ficar aquele desespero pro final, porque aí chega no final da prova, você já tá assim, cansado fisicamente, mentalmente, depois de controlar tudo ali que você pôde, tanto o ambiente que você está e as suas emoções, seus pensamentos. Então, vai chegando, vai se aproximando do final, se você não responder, tipo assim, faltando muitas perguntas, você vai tender ao desespero e tender, assim, a nem conseguir praticar todas as estratégias de calma que você aprendeu, né? Então, concentre-se nisso. Treine a respiração, como eu falei, é muito importante. E aí, beleza, terminou a prova, acabou isso, vou pra casa, caio na cama e durmo? Pera aí, gente. Bom, normalmente, quando a gente termina a prova, principalmente se a gente vai fazer uma prova, um concurso, que a gente encontra pessoas conhecidas, eu já fiz várias provas que já encontrei várias pessoas conhecidas. Tem aquela tendência de ficar discutindo a prova, onde que errou, onde que acertou e não sei o que. Já saiu o resultado, né? O pessoal do cursinho, o pessoal da faculdade, principalmente concurso, né? Concurso e cursinho pré-vestibular tem isso, né? Normalmente alguns cursos têm professores que já estão ali comentando as respostas, já estão falando para você fazer as contas. Assim, se você for uma pessoa muito ansiosa, né? Primeira coisa, sabe, vai dar uma volta. Sabe, não vai conversar com ninguém. Às vezes eu saio, vou dar uma volta, vou esparecer, vou ver uma plantinha, se é pra pegar ônibus, já pego o ônibus, já pego o carro, sabe? Já saio daquele fuzuê, porque tem, dependendo de onde vai fazer a prova, tá lotado, sabe? Eu pelo menos quando eu quero manter a calma, a paz, eu faço isso. Claro, eu tenho familiares, gente que quer ligar pra saber como é que foi. Assim, isso vai de pessoa para pessoa, tá? Essa questão de conversar com pessoas que estão ali, que te apoiaram. Se você é essa pessoa que tá aí apoiando alguém que vai fazer uma prova, e inclusive extensa, converse com ela antes, sabe? Pergunta. Olha, você quer conversar? Não quer conversar? Quer que eu te ligue? Só me fala se tá bem, que às vezes você sai da prova, tipo, a pessoa sai da prova, olha, às vezes ficou com o celular retido, o pessoal lá que aplicou a prova retém os celulares, né? E aí demora para botar bateria, aquela coisa, sabe? Então, pensa assim, poxa, a pessoa acabou de fazer uma maratona ali, colocar o melhor dela ali naquela prova, sabe? Será que eu preciso falar tanto, sabe? Será que às vezes não é melhor só ouvir, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, não quero falar se a pessoa falou com você no telefone. Olha, não quero falar agora, cara, não quer falar agora. Só tô bem, tô indo pra casa, tô pegando tal ônibus, sabe? Só se certifica que a pessoa tá segura, sabe? Só isso, porque isso também ajuda, sabe? Mostra apoio, assim, isso é muito importante. Então, é claro, depois, eu, assim, particularmente, já fiz tanto essa coisa de ficar vendo o que o pessoal tá falando, né, sobre a prova ali, logo pra eu saber, já fui pra segunda fase, não foi? Se você vai fazer várias provas, é legal, porque você fala assim, cara, peraí, pra essa prova, eu vou pra segunda fase? Pra essa eu não vou? Essa eu vou, essa eu não vou? Então, enfim, você vai ter que olhar a sua agenda aí de estudos e a quantidade de provas que você vai fazer, tá?
Então, vai muito de cada pessoa. Eu tô falando que pra mim, assim, me ajuda muito ficar sabendo depois, né? Tipo, não assim exatamente na hora. Eu dou alguns minutos, ou pelo menos uma hora, duas pra eu, sabe, descansar, né? Porque foi uma maratona, né? Então, descansar, espairecer a mente, caminhar, ir pra minha casa tomar um banho, né? Então, às vezes vale a pena aí esperar aí algumas horas, pelo menos, para começar a checar ali os resultados, os gabaritos e tudo mais, tá? E se você vai para a segunda etapa, seja do Enem, seja de concurso público, seja de qualquer vestibular, foco agora na próxima etapa, tá? O que passou, passou, muito bem. Isso é importante, tá? Você se dá uma recompensa. Cara, passei. Nem que essa recompensa seja dançar aqui, botar uma música, sabe? I've got the power, sabe? Tipo, e só curtir ali. Eu sou demais, sabe? Alguma coisa tem que fazer, sabe? Não precisa ser uma coisa assim, nossa, né? Uma festa e tudo mais. Mas, claro, se você também quiser, fica à vontade. Eu tô falando assim, tipo, você ainda tem uma maratona pela vez. Se você fez meia maratona, né? Tem a segunda fase. Então, beleza, sabe? Se recompensa ali. Isso é importante, porque você coloca na sua mente que você avançou mais uma etapa, sabe? Que você foi mais um passo, você deu mais um passo em direção ao seu objetivo. Então é importante você fazer pequenas recompensas para que o cérebro entenda, legal, vou continuar me concentrando, vou continuar mantendo foco nos estudos na próxima etapa, tá? E assim, relaxa, sabe? Se a prova é daqui uma semana, 2 semanas, veja aí um intervalo para você descansar, para você aproveitar, espairecer a mente, seja um filme, série, ou seja fazer uma caminhada, exercício físico, ouvir música, enfim, aí vai do que te melhor acalma, né? Você vai precisar se conhecer, né? Essas dicas você pode aplicar conforme você acredita que sejam úteis para você e façam mais sentido, mas isso tudo é importante, não é só estudar. Claro que você vai ter que ter uma estratégia de revisão daquilo que vai cair na próxima etapa, tá? É importante. Se você tiver um cursinho, o apoio de um cursinho ali, ou um professor particular, se você falar, eu não tenho dinheiro para pagar um cursinho, eu não tenho condições agora, nem tempo, mas às vezes você pode procurar um professor particular, inclusive focado naquilo, né? Focado, por exemplo, em redação. Normalmente as redações caem na segunda etapa e são uma fase muito importante ali, né? E elas são subjetivas, elas não são objetivas. Por mais que você tenha método, por mais que você tenha técnica, por mais que você tenha feito várias redações, pode acontecer de você precisar do apoio de um profissional, de um professor que é experiente, né? Como eu contei aqui para vocês há alguns minutos atrás, né? Esse aluno, ele tinha ali um professor do lado dele, né? Que, nossa, eu lembro que quando eu estava no cursinho na época, eu via eles nos corredores o tempo todo juntos, sabe? Porque, e aí, já fez tal prova, já fez tal redação, tô esperando, né? E enchia lá o escaninho do professor com as redações que ele tinha feito, sabe? E isso foi tão bom e foi tão legal, gente. Agora já estou terminando, encerrando, né, esse vídeo, mas eu vou falar assim, como é legal, assim, você imaginar, mesmo que você ainda não tenha feito a prova, eu quero que você faça esse exercício, tá? Ou se você está com um aluno aí que está se candidatando para uma prova, seja um vestibular, seja um concurso público, seja, enfim, até um exame de carteira de motorista, sabe? Que for, cara, imagine quando essa pessoa conseguiu o objetivo, sabe? Ou imagine você atingindo esse objetivo. É uma festa. Gente, eu lembro que quando eu passei no vestibular, que a gente eu fiz um cursinho, dentro do cursinho pré-vestibular que eu fazia, eu fiz um curso preparatório para o Enem na época. E eu lembro que quando, na época, estava tendo vestibulares para várias outras instituições, né? Tanto particulares quanto federais, estaduais. E eu lembro, gente, que foi assim, no dia que saía os resultados, os professores do cursinho, eles imprimiam e eles colocavam no mural os aprovados das instituições, as principais. Gente, era uma alegria quando as pessoas viam o nome delas ali,
sabe? De aprovado, né? Hoje, claro, tem o digital, né? As pessoas esperam ali a página de aprovados. Mas eu lembro que era na época impresso, né? E era presencialmente que a gente ia conferir quem estava aprovado. E era muito, nossa, era tão legal. O dia que a gente foi aprovado, que eles pintavam os rostos, que a gente, sabe, brincava, os professores se abraçavam, abraçavam os alunos, porque era uma conquista de todos. Era uma conquista do professor, era uma conquista do aluno, era uma conquista da família que apoiou. Então, sabe, você imaginar esse dia, mesmo que ele não aconteça amanhã, sabe? Isso é importante você nutrir. Nutre esse pensamento. Ah, Jéssica, mas é só uma carteira de motorista, nem é uma prova, assim. Cara, você vai ter liberdade, você vai aprender a dirigir. Ou seu filho, sua filha, vai poder pegar o carro, ser mais independente, vai ir para vários lugares, vai poder viajar. Isso é uma conquista, sabe? Imagine-se de tempos em tempos, sabe? Você chegando lá. E mesmo que você tenha feito a prova pela primeira vez e você não conseguiu passar, parabéns, você já teve a iniciativa, você já decidiu que você vai conquistar um novo conhecimento, sabe? Que você vai aprender, você vai atingir um novo objetivo. E você está mais próximo do que você estava antes de você decidir, sabe? Então, nutra esses pensamentos positivos, se imagine, sabe? Essa estratégia de imagem mental, né, que hoje em dia muitos coaches falam, né, e é assim, é válido, sabe? Tipo, não é uma coisa só de coach, os psicólogos também, há psicólogos que falam, né, tipo assim, para onde você olha, para onde você vai. Então, sabe, se imagina nesse cenário, você sendo um médico, você sendo uma dentista, você sendo um bombeiro, você sendo um policial, você desfrutando daquele patrimônio que você vai conquistar ali, seja uma casa, um carro, enfim, sabe? Comece a se imaginar, sabe? E nutra esse pensamento. Não deixe que os pensamentos contrários sejam os seus próprios pensamentos ou seja palavras de outras pessoas te tirem do foco, sabe? Porque a conquista vai ser sua. Você vai conquistar. Bom, essas foram as dicas que eu dei. Eu espero que tenham contribuído para você. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Se você conhece alguém que tem um filho ou uma filha que está se preparando para uma prova importante ou várias provas e precisa ter consciência da importância que é manter a calma para esse dia tão importante, para essa pessoa que ela convive, compartilhe. Se você é essa pessoa, conhece alguém, compartilhe, sabe? Vamos juntos compartilhar um conhecimento que possa ser praticado para a calma, para o bem-estar, tá bom? Bom, eu leio a Bíblia Sagrada, gosto muito de meditar nas Escrituras Sagradas e para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de convidar você a meditar comigo no livro que está na Bíblia, chamado Provérbios, capítulo 4, dos versos 23 ao 27, que diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. Tá? Que você possa meditar nessa palavra, tá? Se você quiser meditar em onde você está, seja com a sua Bíblia impressa ou digital, faça isso. Medite nessa palavra. Não é só ler, tá? A Bíblia Sagrada, muitos gostam de estudar ela para encontrar evidências arqueológicas, enfim, né? Ok, mas aqui eu estou falando para você para você que quer crer nessa palavra, que quer ter fé, que quer que essa palavra faça parte da sua vida, do seu pensamento, que você possa guardar o seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos, sabe? Porque é aí que mora a vida, né? Nós acreditamos que o pensamento é no pensamento que mora a vida e a morte. Escolha a vida, tá? E que você possa manter o foco em direção ao seu objetivo, tá? Seja ele qual for. E que você possa
não se declinar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para frente, sabe? O que passou, passou. O que passou foi aprendizado para você ir mais longe, tá? E eu quero orar com você. Eu quero orar por você, pela sua família, você que está atravessando essa jornada de aprendizado, passando por essa jornada de aprendizado, de conhecimento, para atingir os objetivos, e para a sua família também que está aqui te apoiando, tá bom? Vamos então terminar com essa oração. Senhor, eu te agradeço por essa pessoa que está aqui, que assistiu essa transmissão. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por ter colocado no coração dela o desejo, Senhor, de atingir novos objetivos. A sua palavra diz que do Senhor é o querer e o realizar. Então eu creio, Senhor, que se essa pessoa quer fazer um concurso, se ela quer fazer um novo curso profissionalizante, se ela quer aprender a dirigir, não importa, Senhor, se ela quer um novo objetivo, Senhor, eu creio que veio do teu coração, Senhor, esse desejo e de querer realizar. Então ajude, Senhor, essa pessoa, que ela não perca o foco, que ela continue olhando para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, que ela desvie os pés do mal, Pai. Que ela não olhe para as pessoas que estão querendo colocá-la para baixo, com pensamentos de que ela não vai conseguir. Senhor, afaste essas pessoas. Ajude-a, Senhor, a se afastar, nem que seja por um tempo, Deus. Senhor, eu oro por essa pessoa que tem um familiar aí que está tentando passar por uma prova, Senhor, e tem dificuldade de concentração, está sofrendo com ansiedade. Acalma, Senhor, que ela possa ajudar, contribuir para esse objetivo, porque não é só uma conquista dela, é uma conquista de toda a família, é de todos que estão ao redor dela, Senhor. Então, eu declaro paz, eu declaro calma, eu declaro vida, e que em tudo, Senhor, o seu nome seja glorificado, que essa pessoa possa reconhecer que é do Senhor o desejo e a realização, e que ela possa caminhar e te conhecer, Senhor, e reconhecer como o Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Hoje foi uma live muito extensa, tá? Mas eu creio que tem abençoado a sua vida. E se abençoou, sabe? Curta, comente, né? Como? Se você aplicou, né? E se você aplicou a técnica Calme-se aqui, já tinha aplicado antes, se você já tinha adotado alguma estratégia, deixa aqui nos comentários, contribua para construir junto comigo uma rede de aprendizado, conhecimento, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima. Tchau!